Olá, professores, sejam muito bem-vindos ao nosso 38º grupo de estudo online do LEPES. Eu sou o professor Haroldo e hoje eu trago para vocês o nosso tema da semana do LEPES na Prática no Instagram, um tema que trouxe muita discussão, muito compartilhamento e nós resolvemos então trazer aqui para vocês no grupo de estudo online também. O tema é efeito das canetas emagrecedoras, os agonistas de GLP-1 e de GIP, uma análise científica sobre os mecanismos de ação, efeitos colaterais e resultados a longo prazo. Professores, eu espero que vocês estejam por dentro do uso dessas canetas emagrecedoras. Nós temos muitos médicos prescrevendo e pior do que isso, muito mais do que a prescrição, as pessoas fazendo uso indiscriminado dessas drogas, comprando na farmácia, já que agora é permitido diretamente, inclusive sem a receita. Daqui no Brasil você consegue receita para tudo, se assim você quiser, não é verdade? Então, nós vamos discutir sobre as principais drogas hoje, os efeitos colaterais que ela tem, os efeitos esperados desses fármacos também, e o nosso raciocínio como profissionais de educação física, profissionais da área da saúde, sobre a discussão dessa intervenção. Tudo bem? Então vamos lá, professores. Os mecanismos de ação dessas drogas, eles são muito similares, né? Primeiro, a maioria dessas drogas tem a ação agonista ao GLP-1, que é um hormônio produzido naturalmente no nosso intestino, né? Então, esses fármacos, essas drogas, essas canetas, elas imitam a ação dos hormônios GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon-1, e ao GIP, o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Então, se você sabe quais são as principais ações esperadas pelo GLP-1, que é, por exemplo, controle da nossa saciedade quando a gente come, aumento da liberação então da insulina para fazer a captação da glicose e jogar para dentro da musculatura e consequentemente nós temos o nosso estoque de glicogênio ali estabelecido dentro dos músculos para a contração muscular futura, também o controle no tempo de esvaziamento gástrico são as principais ações do GLP-1, certo? Estimulam então a produção de insulina e diminuem a secreção de glucagon. E lembra que o glucagon ele é um hormônio que estimula a produção de glicose pelo nosso próprio corpo, certo? Então ele diminui, ele inibe essa secreção. De forma dependente da glicose. Retardam o esvaziamento gástrico, como eu falei para vocês, aumentando a sensação de saciedade, atuam no sistema nervoso central, reduzindo o apetite e a ingestão calórica. Então, as pessoas que fazem uso dessas canetas, geralmente elas têm esse esquecimento da necessidade de comer, certo? Coisa que uma pessoa obesa ou sobrepesada tem com muita facilidade, né? Parece que acaba de comer meia hora depois, uma hora depois, ainda mais se teve muito consumo de carboidrato simples, ele é degradado mais rapidamente, consequentemente a pessoa tem fome de maneira mais exacerbada, né, mais acelerada. E promovem perda de peso através da redução do apetite e o aumento da saciedade, certo? Então, nós temos que lembrar que existe uma grande comunicação do nosso sistema nervoso central com o nosso intestino e com o nosso estômago, tanto a dilatação deles, o preenchimento deles, a sensação de constipação ou não, a quantidade de glicose que está sendo liberada na corrente sanguínea. Tem gente que tem bastante dor de cabeça, por exemplo, quando come um açúcar simples, né, uma glicose simples, perdão, o que é um efeito rebote, né, geralmente esperado para essas situações, e a pessoa não percebe, não sabe que isso está vindo da alimentação incorreta, né, uma hiperreatividade à quantidade de glicose, por exemplo. Bom, vamos começar falando do Monjaro, é um dos mais novos. Eu vou falar primeiro da fisiologia de ação dele, certo? E depois os outros vocês já tomam como dita essa parte. Ele é um agonista duplo, tanto dos receptores de GLP-1 e do GIP. O que que ele faz então? Ele atua em todo esse sistema que controla a nossa fome, a nossa saciedade, a o esvaziamento gástrico, certo? E tudo isso, então, potencializa os efeitos do emagrecimento, porque o maior problema do emagrecimento é a pessoa que não consegue controlar, ela não come direito, ela come muito mais do que ela deveria, porque ela sente essa necessidade insaciável de jogar alimento
para dentro, o que acaba também trazendo efeitos psicológicos negativos, né? E ali também melhora a sensibilidade à insulina, retardando então o esvaziamento gástrico. O que é a sensibilidade à insulina? O nosso corpo ele precisa da insulina quando nós não estamos fazendo um exercício físico, por exemplo, quando nós comemos e ficamos parados, certo? A insulina é aquele hormônio que consegue se encaixar nas células musculares e, consequentemente, abrir caminho para os mensageiros informarem ao GLUT4 para ele migrar para a periferia e, consequentemente, ele conseguir pegar a glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula muscular e depois converter essa glicose no seu aglomerado em uma molécula grande de glicogênio, correto? Então, dessa forma, nós teríamos uma melhor captação da glicose, tirando ela da corrente sanguínea com mais facilidade. Efeitos colaterais principais: náuseas, vômitos e diarreia, geralmente leves e moderadas. Então, as pessoas que fazem uso trazem esse relato. E também já aparecem os primeiros casos de complicações pancreáticas e renais, que são raras, mas estão sendo descobertas no tempo de uso. O que eu trago para vocês aqui hoje, como principal reflexão, é há quanto tempo existem essas drogas, certo? Nós temos aí o Victoza, que está no mercado há mais de 10 anos, né, que foi uma das primeiras que surgiram dessa maneira injetável, e, consequentemente, primeiro ela foi criada, né, pensando no diabetes, mas perceberam os efeitos de emagrecimento e a maioria das pessoas começou a fazer o uso não por controle do diabetes, mas sim por conta do peso. Mas será que já temos informações suficientes para o que isso vai causar no organismo humano a médio e longo prazo? Algumas drogas nós estamos observando alterações de retina, por exemplo, esteatose hepática, alterações importantes de ressecamento do intestino, por exemplo, e as pessoas que falam, poxa, eu vou tomar isso aqui o resto da vida para continuar magro e sem a vontade de comer, será que não seria muito mais fácil trabalhar junto com a droga, né, quando há essa necessidade, a mudança de hábitos? Eu tenho certeza que sim, né? Estudos a longo prazo mostram que ocorre a perda média de 22,5% do peso corporal, o que é bastante, né? Pensando aí em 72 semanas, que dá quase que um ano e meio, certo? Só que o reganho de peso é comum após a interrupção do tratamento. Então a pessoa para de fazer o uso do Monjaro, consequentemente, ela não mudou os hábitos, né? Ela volta a ficar tão pesada ou mais pesada do que antes. E a proporção de perda de gordura e massa magra, pensando no que tem na literatura hoje, né, utilizando inclusive a inteligência artificial para fazer o cruzamento desses dados, principalmente perda de gordura corporal e não de massa magra, porém, a perda de massa magra pode ocorrer e é importante, então, como recomendação, combinar com exercícios. Essa é a canetinha do Monjaro. O Wegovy, então, a semaglutida, é outra droga muito utilizada, mais recente também, mais um agonista de GLP-1, então não tem a atuação igual à droga Monjaro no GIP, certo? Então ele não é duplo. Efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia. O perfil de segurança considerado aceitável em estudos clínicos. Então, comparado com outras drogas, é uma das que menos tem efeitos colaterais. Estudos a longo prazo pode manter a perda de peso por até 4 anos com uso contínuo, então o custo vai lá para cima e ainda não se sabe o que o uso contínuo vai fazer no corpo das pessoas. Interrupção do uso resulta em rápido reganho de peso. Proporção da perda de gordura e massa magra. Redução da massa magra variam de 40% a 50% do peso perdido. Então vamos lá. Se você perde, por exemplo, 20 quilos, uma pessoa que é obesa usa lá por 3 meses, perde 20 quilos, que é basicamente o que uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica perderia nos primeiros 3 meses, certo? Uma média, como nós já discutimos, inclusive, em outro grupo de estudo. A partir do momento que ela perde esses 20, 10 deles foram de massa magra. Vocês concordam que a massa magra, uma porção como essa, de 10 quilos, ela tem impacto direto
tanto na vida da pessoa, como na captação de glicose, por exemplo, como na autonomia, como no metabolismo basal. Então, se essa pessoa perde 50% de peso magro, qual é a chance disso dar certo? Se ela tem menos músculo do que quando ela começou o processo de emagrecimento. Ah, Haroldo, mas todo mundo que faz o processo de emagrecimento perde massa magra. Isso é mentira. Se tiver acompanhado por profissionais competentes, tanto da nutrição quanto do exercício físico, essa pessoa não está perdendo peso de maneira abrupta, ela consegue inclusive ganhar massa muscular, ainda mais se ela for sedentária. Correto? Então, as consequências são muito graves se não fizer exercício físico do tipo musculação durante o período. Pilates não ajuda nesse caso, certo? Então, como recomendação, é importante combinar com o exercício e dieta para preservar a massa muscular. O próximo é o Victosa, né? Também é um análogo do GLP-1. Efeitos colaterais, náuseas em até 80% dos pacientes, ou seja, a cada 10, 8 tem essa percepção, esses efeitos colaterais, como diarreia, constipação e vômitos. Então, tá vendo como ele mexe muito no organismo? São situações opostas, né? A diarreia e a constipação, e elas podem acontecer. Reações no local da injeção, como prurido, coceira, né? Tumores de tireoide em roedores, ainda com observação em humanos, ainda não foi estabelecido se esse é um risco real. Eficácia comprovada na perda de peso e a sustentabilidade a longo prazo após interrupção requer mais estudos. Geralmente é a mesma, né? Retirou, para de emagrecer e começa a engordar. Proporção da perda de gordura e massa magra. Predominantemente perda de massa gorda e menor impacto na massa magra comparado a outros medicamentos. Mas lembro para vocês que o Victoza é um medicamento de longo prazo. Tem muito mais do que 10 anos no mercado já, quando ele começou a ser prescrito principalmente por psiquiatras que percebiam que esse efeito de emagrecimento ajudava as pessoas a terem um ânimo extra, certo? No processo de acompanhamento psicológico. O Ozempic é outra droga muito famosa, né? Também um agonista de GLP-1. Efeitos colaterais: náusea, diarreia, constipação e vômito, geralmente leves e transitórios. Queda de cabelo, né? Alteração da sensibilidade da pele, pancreatite e obstruções intestinais, que são raras. Então, mais uma vez, professores, nós já temos relatos, inclusive em estudos científicos, não somente esses que as pessoas chegam nos contando, né, dos que fazem uso, de alterações importantes. Uma pancreatite, ela desencadeia uma sequência de eventos inflamatórios no nosso corpo de maneira imensurável, certo? Então, nós precisamos ter um uso sempre muito respaldado pelo acompanhamento médico e pelos exames de sangue frequentes. Estudos de longo prazo, perda de peso sustentada por até 4 anos com uso contínuo e o reganho de peso rápido após interrupção do tratamento. Proporção de perda de gordura e massa magra. Reduções de massa magra variam de 40% a 50%. É muita coisa. Crucial combinar o uso de exercícios e dieta para preservar a massa muscular. Pessoal, a proporção de 50% de massa magra perdida, imagine uma pessoa, mais uma vez, que perde 10 quilos, não 20 agora 10, 5 quilos de massa magra. Uma pessoa rígida, saudável, né, sem doença, quanto tempo ela demora para ganhar 5 quilos de massa magra e sustentar isso no nosso corpo? Nós estamos falando de 1 ano e meio, 2 anos de trabalho eficiente, óbvio, sem uso de anabolizantes, certo? Senão isso pode se potencializar de maneira muito rápida, só que trazer outras consequências, igual a gente visualiza com certa facilidade nas redes sociais. Hoje, a quantidade de pessoas que utilizam esteroides anabolizantes que morrem de infarto entre 30 e 50 anos de idade, não é verdade? Então, com esse raciocínio, será que vale a pena o uso indiscriminado, você ir lá por conta própria, ao invés de você ir buscar um nutricionista, um personal trainer para entrar no ramo, provavelmente você vai gastar o mesmo tanto por mês que você gastaria, ou até menos, dependendo de onde você mora, com um personal trainer e um nutricionista do que você tomar essas drogas e, consequentemente, saber que depois que você parar de utilizar esses fármacos, você vai ganhar de novo, porque você não mudou os hábitos.
Saxenda, aí já é a liraglutida, também é um análogo de GLP-1, simula, né, os efeitos do GLP-1. Efeitos colaterais, náusea, vômito, diarreia e constipação, eles são muito próximos sempre. Reações no local da injeção, como coceira, mais uma vez, e risco aumentado de paralisia estomacal, em alguns casos. Parece que isso é importante. Você perdeu o movimento peristáltico do seu esôfago e do seu estômago para dar sequência no seu alimento até o seu intestino, parece ser uma coisa importante, né? A longo prazo, eficácia na perda de peso e melhoras na qualidade de vida, que é esperado para quem perde peso. Manutenção da perda de peso requer uso contínuo, mais uma vez. Proporção de perda de gordura e massa magra. Predominantemente perda de massa gorda, que é importante, né? Só que é fundamental combinar exercícios e dieta para preservar a massa muscular. Então, uma das que prescreve também, ou que recomenda a prática de exercício físico. O Trulicity já é a dulaglutida, é um agonista do receptor GLP-1 de longa duração, como efeitos colaterais, náusea, diarreia, vômito, dor de estômago, diminuição do apetite e fadiga, a pessoa se sente cansada, e geralmente são sintomas de leves a moderados. Estudos de longo prazo. Não é primariamente indicado para perda de peso, mas sim para diabetes, assim como o Victose, por exemplo. Perda de 1 a 5 quilos em média ao longo de vários meses, então parece que é uma perda mais paulatina, né, mais gradual do peso. Eficácia menor na perda de peso quando comparado com as drogas anteriores. E a proporção de perda, ainda não amplamente detalhada em estudos, com perda de massa magra também. Então, é uma medicação mais atual, que tem menos estudos científicos que são disponibilizados. O Ribelsus, né, de todas essas drogas que eu estou trazendo para vocês, é um dos mais recentes e, diferente dos outros, ele não é uma injeção. Ele é um comprimido que você toma via oral, o que teoricamente deveria baratear, então, o seu custo certo de utilização, só que como é uma via diferente, né, você não está aplicando direto nas suas células gordurosas, que é geralmente onde essas injeções são aplicadas, como no abdômen, na coxa, certo? Você toma por via oral. Então, por essa característica, né, ela tem uma tecnologia conhecida como SNAC, que protege a semaglutida da degradação do estômago. Ou seja, quando você toma por via oral, você precisa ter uma proteção para que essa droga, ao invés de ser digerida no seu estômago, ela demore mais para ser digerida e seja digerida lá na base do nosso estômago, na base por ser um ambiente básico, lembrando que o estômago é um ambiente ácido, certo? Que poderia então fazer alterações e consequentemente não ter o resultado esperado da droga, como o emagrecimento. Efeitos colaterais, apesar de ser por via oral também, náuseas, vômitos, diarreia e constipação, geralmente leves e transitórios, alto custo e escassez podem levar à descontinuação do tratamento. Então, diferente lá da injeção que você vai pagar lá, sei lá, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 ou mais, né, dependendo da droga e da quantidade que você está tomando, você vai comprar os comprimidos. Quando você vai ter que comprar com uma frequência maior do que a caneta, que geralmente é uma aplicação semanal, isso pode dar a impressão de que o valor do seu tratamento está subindo. E como é uma droga nova, ela pode estar pouco disponível, certo? Então, a escassez vai fazer o peso não, perdão, o preço ficar mais elevado, consequentemente as pessoas podem ter problemas para dar continuidade ao tratamento. Estudos de longo prazo, diminuição de aproximadamente 15% do peso corporal, né? Então pensa uma pessoa aí que pesa 100 quilos, ela vai para 85, uma baita redução de peso, né? Em pacientes não diabéticos. A maioria dos estudos é de curto prazo, reganho de peso comum após a interrupção, como todas as outras drogas, né? Eficaz na perda de peso, mas pode levar à perda de massa magra também. Importante o acompanhamento com dieta e exercício para preservar a massa muscular. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela comparativa, né? Deixa eu tirar
a minha imagem aqui, onde tem o medicamento que foi apresentado para vocês, os mecanismos de atuação, os principais efeitos colaterais já relatados na literatura, o reganho de peso, né, comum em todos eles, tirando da Trulicity, que é pouco utilizada ainda, então não é especificado, a proporção de perda de massa magra e massa gorda, é difícil encontrar alguma pessoa que perde menos do que 20% de massa magra, e a perda de peso, então, mostrando a sua eficácia. Se vocês quiserem tirar um print essa hora, né, sem a minha imagem, fica mais fácil para vocês terem esse resumo também. Então, pensando, professores, na conclusão ou nas conclusões do que eu trouxe para vocês hoje, os agonistas de GLP-1 e de GIP são eficazes para a perda de peso, mas não são uma solução milagrosa, né? Então, a reflexão que tem que ficar para todo mundo que fala, que vai utilizar, ou que está utilizando, ou que utilizou recentemente a droga faz você emagrecer, ela potencializa isso. Mas se durante o processo de emagrecimento você não mudar hábitos, ou seja, parar de comer muito carboidrato, reduzir o carboidrato simples, se hidratar direito, colocar a quantidade de proteína ideal para o seu dia a dia, para você não perder massa magra, colocar a quantidade de fibras para o seu intestino funcionar, não vai adiantar. Você vai virar um sommelier de drogas. Ah, essa fez isso comigo, mas eu ganhei peso. Ah, essa fez aquilo, perdi mais peso e fez isso comigo. Ah, eu tô gorda de novo. Ah, eu tô gordo de novo, certo? Se a pessoa não mudar os hábitos, ela vai continuar sendo uma sommelier de drogas. Daqui 5 anos, ela utilizou 10 drogas diferentes e continua mais pesada do que antes. Todos apresentam efeitos colaterais gastrointestinais significativos e podem limitar a adesão ao tratamento. Ninguém quer ficar passando mal por muito tempo. O reganho de peso após interrupção é comum a todos os medicamentos, indicando necessidade de uso contínuo, o que não se sabe o que vai acontecer a longo prazo, se já temos casos de pancreatite, alteração de retina, esteatose hepática, por quanto tempo isso é sustentável. A perda de massa magra é uma preocupação importante, necessitando combinar exercícios físicos de força. Estudos de longo prazo ainda são necessários para avaliar a segurança e eficácia continuada. Para mim, aqui já é o principal motivo pelo qual eu não utilizaria essas drogas. E se fosse muito obeso, utilizaria no menor tempo possível para acelerar o processo inicial só. O acompanhamento médico é essencial para monitorar os efeitos colaterais e ajustar as doses. E as mudanças do estilo de vida, dieta e exercício, continuam sendo fundamentais para resultados sustentáveis e as únicas estratégias saudáveis para efeitos duradouros. E olha essa imagem que eu pedi para o chat GPT construir para nós. A pessoa está na situação 1, certo? Ela está na situação do antes, homem, mulher, tanto faz. Ela faz o uso lá por 6 meses da droga, tem resultados excelentes. Só que quando ela para de utilizar, porque ficou caro o tratamento, por exemplo, ela volta a estar numa situação maior do que ela apresentava antes de começar a utilizar a droga. Então, tem o antes, depois e o depois do depois. É claro que isso é uma brincadeira para vocês lembrarem aqui, mas a quantidade de pessoas que fica mais pesada quando para algum tratamento é absurda. Então, o que falta, professores? O que falta, profissionais? Essas pessoas criarem a consciência de que não existirá, enquanto nós estamos vivos nesse mundo, uma droga que você tome, que faça o exercício físico com você, ou o resultado do exercício físico com você, sem te matar antes do coração, certo? Então isso tem que ficar na cabeça de vocês para que seja convincente nas pessoas que utilizam essas drogas, que elas precisam fazer ajustes importantes na sua alimentação, senão não estava precisando fazer o uso da droga, correto? E treinar o resto das suas vidas para a manutenção e até melhoria dos resultados que foram objetivados com a utilização dessas drogas. Tudo bem, professores? Fica então essa imagem de finalização para vocês. O grupo de estudo do LEPES, ele acontece através do WhatsApp 99621 1637. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade,
é lá que nós estamos. Se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho no Instagram, @lepes.rp, é o nosso principal meio de comunicação. O site do Lepes tem os nossos conteúdos, próximos cursos, inclusive cursos online. E eu agradeço muito pela presença de vocês aqui, pelo acompanhamento. Se vocês quiserem compartilhar essa aula com alguém que faz uso, ou que já fez uso, ou que está pensando fazer uso, pode ser um bom caminho que auxilie, então, nesse processo de emagrecimento. Um forte abraço, professores, e até o próximo grupo.